Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Agro na Veia. Eu não sou a Ênica Santos. Eu sou o Júnior Vitorino e eu estou encarregado hoje aqui de conduzir esse podcast. Eu tenho um convidado muito especial e ele tem um assunto para tratar que vai ser muito importante para você que é agricultor, tem maquinários, precisa de mais segurança. Hoje eu vou conversar com o Igor Tava, que é especialista em seguros. Seja muito bem-vindo ao Agro na Veia. Eu até gaguejei aqui agora, tu viu, né? Obrigado, Júnior. Bom, Ênica é mais bonita, mas se tem você. Cara, eu sabia que ia rolar algum tipo de piadinha com isso aqui. Eu também acho que, se bem que eu tô ó, aqui, ó. O preto disfarça, né? É por isso que eu botei a blusa preta e a jaqueta ainda. Mas, ó, muito obrigado, é muito importante estar aqui. Eu fico muito lisonjeado de poder participar e poder levar um assunto que é importante, né? E pouca gente, às vezes, tem o conhecimento de como funciona, que é a área de seguros, né? Na verdade, é uma proteção a mais para o teu patrimônio. Então, eu acho que é uma área muito importante, principalmente para quem tem maquinários, para quem tem uma lavoura, para quem tem uma fazenda que é alto, né? O valor agregado, o valor de patrimônio é muito alto. E isso é muito importante para você manter seu patrimônio ativo. Então, muito obrigado e espero que a gente possa esclarecer muitas dúvidas aí. Vai esclarecer muitas dúvidas, até porque eu não sei de nada. Então, beleza. O seguro ele foi. Não, tô brincando. A ideia, Surgiu. pessoal, a ideia aqui, eu acho que a Ênica tem o boss, O né? Boss, Que o é o Big Boss. Janzão, e tem a Ênica, que é a boss, né? Ela falou, ela só me ligou e falou assim: Júnior, vai lá. Sim, senhora. Fez a mesma coisa comigo. Pois é, ela mandou a gente estar aqui, né? Então, assim, qual é a grande sacada aqui? As dúvidas que eu tô te perguntando realmente são dúvidas, não tem nada aqui de roteiro pré-escrito, não, pessoal. Aqui é assim, ó, saber realmente como é que funciona isso de seguros. Porque eu tenho aprendido muito com a Agroforte, a Stara, sobre os maquinários, né? A gente tem lá a gente chega num. Eu vou falar trator porque eu não sei o nome. É uma das marcas, né? É, as máquinas gigantescas, quando tu vai ver, é o bicho 10 milhões, 5 milhões, 1 milhão. É tudo da base do milho, entendeu? É, engra- Inclusive, como é um podcast de agro, eu vou te perguntar, o que veio primeiro, o milho ou a espiga? Primeiro veio a semente, né? Porque Deus criou tudo da terra, então a semente já estava lá. Então, importante que veio a semente, depois o milho brotou, aí veio a espiga. É Então, isso aí, ó. Tá vendo que podcast do Agro na Veia também é cultura. Eu acho que a Índica vai dar uma bronca na gente. é, tem que cortar. Ó, vamos lá. A gente sabe de maquinários que têm um poder de produção muito grande, mas também tem um valor agregado muito grande. Então, a manutenção desses equipamentos, com certeza, também é um valor bem expressivo. Como que funciona a contratação desse seguro? Por que eu tenho que contratar um seguro para o meu maquinário? Qual é essa importância? Cara, isso é bacana, até a questão que você falou, né, de não ter muita ideia de como que funciona. Eu tava conversando com um colega essa semana, e aí a gente falando sobre negócio, ele falou, cara, você trabalha com as máquinas de 200, 300 mil? Eu falei, 1 milhão, 2 milhões. Então, assim, é um universo que o patrimônio de valor é muito agregado. Então, o seguro ele é extremamente importante para que você mantenha esse seu patrimônio, né? Porque o que que é o seguro? O seguro nada mais é do que uma proteção para você manter aquilo que você já tem. Então, se você tem aqui uma sala com vários equipamentos caros, se hoje pega fogo, que é algo que você não controla, você tem o valor reservado para poder construir tudo de novo, dificilmente você vai ter o mesmo capital para você reinvestir imediatamente, né? Por mais que o produtor ele tenha ali uma reserva, é muito difícil você recuperar uma máquina de 2, 3 milhões. Então, o seguro ele nada mais é do que essa proteção para que você mantenha o teu patrimônio, né? Então, o seguro ele é uma estratégia financeira, uma estratégia dentro da lavoura, dentro da produção do produtor rural, que ele precisa entender que é necessário, né? Que ele precisa ter o seguro para manter o patrimônio dele estável. Que se acontecer, porque é algo que é inevitável, pode acontecer, você não consegue ter previsibilidade disso, você não vai ter nenhuma perda. Então, o seguro ele nada mais é do que exatamente você manter o teu patrimônio reservado, que você não tenha perdas, né? Eu acho que você ter essa consciência e você colocar isso no custo de produção, no custo ali da fazenda, é de suma importância.
Hoje, se é importante ter um seguro de um carro, um plano de saúde, por exemplo, para resguardar várias coisas, imagina para um material que é o que vai trazer o sustento ou o faturamento da empresa, vamos dizer assim, né? Da fazenda e etc. Até porque, vamos colocar ali que um produtor pequeno a médio, ele tenha, sei lá, algumas máquinas ali, ele tem um patrimônio de 10 milhões. Ele não tem tão facilmente uma reposição dessa máquina caso ela quebre. Então ele precisa de imediato que ela seja recuperada e continuar a lavoura, porque senão ele está perdendo dinheiro. Porque a máquina só vai quebrar enquanto ela está trabalhando. Enquanto ela está trabalhando é a hora que ele precisa produzir. É a hora que a lavoura tem que estar funcionando. Então, se ele tem isso já de pronto, né, ele não precisa. Correr o risco, né, de parar e ter que correr atrás. Ele vai arrumar e ele vai ter a garantia de que ele vai ter aquele valor de volta. Não vai ser um custo a mais na produção dele. É uma precaução. É uma precaução para que você não precise parar a lavoura, né? Você tem algumas coberturas que te garantem o aluguel de uma nova máquina para que você consiga continuar produzindo enquanto a sua arruma. Você tem uma responsabilidade civil, que é em caso de você ter algum problema jurídico. Então, assim, tem várias coberturas dentro do seguro que às vezes a gente não conhece, que vão facilitar a sua vida e vão te dar uma proteção a mais em caso de imprevisibilidade. O seguro é isso, é imprevisibilidade. Você não consegue prever o que vai acontecer no futuro. O produtor rural ele já trabalha muito com isso, né? Ele já não tem a garantia do amanhã. Então ele já se previne. Isso aí é uma cultura que a gente tem que colocar, que ele também precisa do seguro para essa prevenção. Até porque ele está acostumado, infelizmente, com perda também, né? Ele não controla o tempo, o clima, ele não controla ali se vai dar tudo 100% certo como ele espera. Então, isso de ter a precaução no maquinário também, na segurança do seu maquinário, é muito importante dentro do seu contexto, né? Do maquinário, da lavoura, existem seguros hoje que faz a cobertura da lavoura. Então, esse tempo, por exemplo, a gente está vivendo um tempo de escassez de água. Não está chovendo, está todo mundo preocupado. Então, assim, é algo que você não consegue prever. Mas se você tiver o seguro, você consegue, ao menos, ter uma segurança de que o seu investimento vai ser ressarcido. Então, a gente, por exemplo, no seguro da lavoura tem o replantio. Plantou, deu algum problema ali, não choveu, ou deu algum fogo, algo nesse sentido, algo que não estava no controle ali, você tem a garantia pelo seguro de fazer o replantio, ou de garantir aquele mínimo de saca que você estava prevendo colher, né? Às vezes ele não consegue colher aquela quantidade mínima esperada. O seguro ele garante a diferença. Então, para que você não tenha perdas, o seguro ele vai garantir aquilo que você já tem, para você não perder algo. Ele não vai te dar a mais, mas ele também não deixa você ficar sem o que você já tem. Caraca, eu pensava que o seguro era mais para equipamentos, mas é no geral, para tudo. Tem tudo. O ramo de seguros ele é muito amplo, né? Ele tem uma amplitude muito grande. Do que você imaginar, o pessoal faz seguro. Lógico que nem todos, né, trabalham, nem todas as seguradoras trabalham com todos os tipos. A maioria, elas têm algumas especificações, alguns produtos que são chave dentro da seguradora e elas têm um volume maior. Então, tem seguradora que trabalha só com responsabilidade civil, tem seguradora que trabalha só com seguro de vida, tem seguradora que trabalha só com plano de saúde, tem seguradora que trabalha mais na parte de equipamentos, ramos elementares e automóvel. Então, assim, existem os focos, mas é uma amplitude muito grande. Você tem seguro de tudo hoje em dia. Então, dentro, por exemplo, do ramo agrícola, a gente está falando de lavoura, a gente está falando de equipamentos, a gente está falando de silo, a gente está falando da fazenda, né, das benfeitorias que você tem. Então, tem fazendas hoje que são muito grandes, que elas têm a sede e a casa dos operadores, a casa do pessoal que trabalha, né? Então, você tem essa cobertura em caso de ocorrência de algum dano. Então, assim, a amplitude do seguro ela é muito grande. Tudo que você imaginar, a gente consegue assegurar hoje. Você lembra de alguma história de um cliente seu que ele não contratou o seguro e aconteceu alguma coisa grave? Infelizmente, assim? Eu tenho 2 recentes, inclusive. Tem um cliente que ele falou, vou reformar aqui o meu barracão e depois a gente vê o seguro. Nesse depois, veio um vendaval, arrancou o telhado, né, o teto do barracão caiu em cima do caminhão, quase danificou o caminhão, danificou só uma parte ali da carroceria, graças a Deus não foi muito alto, e aí ele teve que se programar antecipadamente para poder reformar o barracão. Então, assim, se você deixar para amanhã, pode ser que aconteça hoje.
Entendeu? Então o seguro ele é exatamente isso. Faz com que você tenha, a gente faz uma cobertura menor, a gente personaliza para o segurado, exatamente para que ele não tenha um custo a mais. Então eu vejo, seu barracão vale tanto, vale a pena? Vamos ver se vale a pena o custo, vamos ver se vale a pena esperar. Então a gente personaliza isso para o cliente, para que ele não tenha um custo a maior e também não tenha nenhuma perda. Se ele tivesse feito naquele momento ali, ele tinha segurado o barracão, já teria ali o reinvestimento para a reforma, digamos assim. E tem muitos casos também que o cliente, às vezes, ele faz o seguro, e aí tem um problema muito grande, que isso é cultural. Às vezes o cliente só faz para liberar o financiamento. Aí ele faz, liberou o financiamento. Pagou a máquina, ele não faz mais seguro. E tem uma primícia no seguro que é, quando você está descoberto é que vai dar o problema. É verdade. Conversei com ele, apresentei a renovação, expliquei toda a situação. Ele falou, Igor, eu tô no momento de redução de custo, não vou renovar esse ano. Você tem certeza? Vamos fechar uma cobertura menor, vamos ajustar aqui. Não, não vou fechar. 2 meses depois ele me ligou. Deu ruim. Já atendi assim, o que foi que deu BO? Que a gente já sabe. Falei, cara, se a gente renovar, eu falei, já deu problema? Ele já. Falei, então não adianta. Porque depois que acontece, não tem muito pra onde correr. Aí, graças a Deus, não era um dano muito alto. Ele conseguiu aí pagar, né? Mas depois disso ele ficou a lição e aí a gente fechou outros negócios lá também dentro da. É um alerta, né? Porque, infelizmente, o nome já diz, seguro. Tem a segurança ali. Só que a questão é que a maioria das vezes que vai acontecer alguma coisa é quando você não tá coberto. Então é melhor estar seguro, estar coberto e não acontecer nada do que não estar coberto e acontecer alguma coisa grave. E é um problema, até quando a gente vai vender pro produtor rural, eu sou a última pessoa que ele quer ver. Por quê? Eu chego lá só para arrancar o dinheiro dele, ele não vê retorno imediatamente, e quando ele me liga é porque quando deu problema. Então, assim, ele já tá bravo porque deu problema na lavoura. Então, é uma parte muito complicada, porque é um custo que ele não quer ter, ele paga para não usar, que é um ponto, e quando tem, é um problema que ele tem que resolver de imediato. Então, ele precisa de um retorno rápido, que aí é onde a gente atua. Que aí a gente vai fazer um atendimento sinistro bom, que é para que ele tenha esse retorno rápido, não tenha perda. Ou, pelo menos, minimizar as perdas que ele tenha. Hoje a contratação de seguros, no agro, ela é muito diferente, é muito mais alto, muito mais caro do que um seguro convencional, por exemplo, de um carro. Se a gente for falar, relacionar percentual, é muito mais barato. Porque a gente está falando, por exemplo, hoje, ele faz um seguro do carro da fazenda. Ou um carro qualquer, ou um carro pessoal. Está falando aí de em torno de 5 a 10% do valor do veículo. Isso aí varia muito por perfil também. Porque no automóvel você tem o perfil do condutor, você tem o CEP de localização, né, de pernoite, de rodagem. Então isso tudo tem uma diferença muito grande no preço. Tem áreas que são mais caras, tem áreas que são mais baratas. Então a gente está falando entre 5 e 10%. Do equipamento, a gente está falando entre 0,5 a 1,2 do valor da máquina. Caraca. Então, uma máquina que custa hoje 1 milhão, você está pagando em torno de 10 mil. É alto o valor? É, mas percentualmente falando, ela é muito mais barata. E tende a diminuir ainda mais se houver mais contratações, porque quanto maior for o mercado, mais baixo será o custo, porque vai ter mais movimentação. Então, a cultura hoje no Brasil, para você ter ideia, a gente fala aí em questão de lavoura, 10% da área total de plantada, 10% é só assegurado. Está falando de outros mercados como os Estados Unidos, por exemplo, são 70%. Na Europa, basicamente é em torno disso. Então, se a cultura é diferente, lá o custo é muito menor. Por quê? Porque a importância que eles dão para o seguro é muito maior. Então, o subsídio federal é maior, o incentivo das seguradoras em relação a esse seguro é maior. Hoje, no Brasil, você tem poucas seguradoras que atuam até por falta de conhecimento de mercado. Que regulação de sinistro, como que funciona para poder arrumar uma máquina, qual é o custo disso. Então, assim, quanto maior, né, for a adesão, quanto mais produtores, isso tende a diminuir. Entendi. Então, eu acho que esse mercado ainda tem muito a crescer, ele vai crescer muito, e esse custo ainda vai diminuir. Embora ele seja ali um percentual muito abaixo hoje do que a gente está falando aí comparado ao valor de mercado de um veículo. Hoje a Esplanada, que é a empresa de soluções em seguros, ela tem uma gama de clientes muito, muito grande. Tem. A gente hoje trabalha focado exatamente no agronegócio, né? Lógico, a gente tem todos os ramos,
Hoje a gente trabalha com todos os tipos de seguro, só que com o foco, com a especialidade no ramo agrícola. Então, nossa base de clientes é o produtor rural. E aí, dentro da produção rural, dentro, né, desse mundo, a gente trabalha todos os outros seguros. Então, a gente oferece seguro de vida para os funcionários, seguro de vida para os produtores. A gente oferece o seguro de saúde, né, que é muito importante, principalmente para quem está fora da cidade, porque você pega umas lavouras a 50, 60, 70 quilômetros da cidade. Você não tem muito acesso ali, às vezes é só algo muito rápido, você tem a telemedicina, então a gente oferece essa facilidade para o cliente. A gente tem o seguro agrícola em si, né? Que aí é o carro-chefe, que aí a gente trabalha no seguro da fazenda, que é um seguro de porteira fechada. A gente trabalha no seguro de barracão, silo, e o principal que é equipamentos agrícolas, né? Que aí dentro da Agroforte, na Stara, a gente tem atuação imediata, que é o cliente saiu com a máquina, a gente já faz a oferta do seguro, né? Informando a necessidade, a importância, por que que ele precisa ter o seguro e por que que é importante ele contratar. E é uma mão na roda, né? Literalmente, porque o cara acabou de fazer um aporte muito alto no maquinário. Se ele sai lá sem segurança nenhuma, ele tá correndo o risco de perder todo o investimento, né? O seguro ele já vale a partir do transporte, então a gente já começa por aí. Falou, saiu da loja, você já tem cobertura. Se a máquina tombar aqui na porta, você tem seguro. Então você vai ter o ressarcimento, seja da máquina com o valor total, ou seja apenas do reparo. Então a gente já trabalha em cima disso. O seguro ele tem uma amplitude muito grande em questão de cobertura. Você tem a cobertura, por exemplo, do transporte até a fazenda. Chegou na fazenda, você tem o seguro. Se ele tombar, tiver um tombamento. Se você deixou ele na lavoura, cai um raio. Então você tem raio, explosão, incêndio, você tem uma cobertura acessória de dano elétrico. Você tem muitas fazendas que tem represa ou rio próximo, você tem proximidade de água. Às vezes algum deslize, algum declive, essa máquina pode tombar e cair dentro do rio. Já era. Então, tudo isso a gente consegue assegurar dentro de uma máquina. Pô, a gente está falando de um valor agregado de 1,5 milhão, 1 milhão, 800 mil, 2 milhões. Né? A gente tem colheitadeira segurada de 4 milhões e meio. Então, são equipamentos que, se o cliente entender a necessidade, ele não fica sem, de maneira nenhuma. Com certeza. E hoje vocês atuam mais numa forma regional ou é atendimento nacional? A gente faz o atendimento nacional, nós temos cliente em todo o canto do país, mas o nosso foco em si é na região centro-oeste e sudeste, né? A gente tem uma atuação muito forte em Minas e no Goiás. Mas a gente tem cliente no Mato Grosso, tem cliente no Sul, que a gente também trabalha. E aí de forma remota, com o nosso escritório aqui em Brasília. E aí a gente tem também pontos de apoio dentro das lojas da Agroforte. Mas dentro desse mundo, o cliente não tem só a máquina da Star, a gente também atende fora. Então a gente faz o atendimento dele das outras máquinas que ele já possui dentro da lavoura, né? Então uma colheitadeira, um pulverizador, um trator que ele tem de outra marca. Então a gente faz esse atendimento específico dentro da lavoura, dentro da fazenda do cliente, exatamente para levar uma cobertura completa, não ser somente a máquina que ele tirou dentro da concessionária. Foi interessante demais, cara. Hoje, agora vamos falar do campo mais profissional da coisa, né? Você sempre trabalhou com seguros a vida toda? Cara, eu tenho 12 anos de seguro. Eu entrei como menor aprendiz no Bradesco, na Bradesco Seguros. O povo me chamava de menor infeliz lá. E aí foi uma época muito boa, porque assim, eu nunca ouvi falar de seguro. Nunca sabia. Eu olhava assim até as propagandas, eu não entendia muito como é que funcionava. E aí me foi apresentado esse mundo. Falei, cara, aqui tem um negócio legal, que dá pra, né, crescer. A partir daí eu entrei numa empresa, numa assessoria de seguros, vinculada ao Bradesco, e aí fiz atendimento aos corretores. Então eu fazia nada mais do que convencer o corretor de que eu era o mais legal do mercado, que ele precisava vender para mim porque o meu produto era o melhor. Então dali já começou minha experiência meio que em vendas. Era uma venda indireta, mas era uma parte de venda, né? De convencimento. Mas assim, quando a gente pensa em crescimento, a gente sempre vai pensar em algo relacionado a você oferecer uma solução diferente, que seja algo que você possa fazer essa solução para o cliente, né? Então, a gente tem a corretora, eu assumi a parte da corretora, eu tenho uma sócia, e falei, cara, eu vou desbravar esse mundo aqui no ramo agrícola,
porque é um mundo onde a gente não tem muito, assim, É um oceano azul hoje, né? cara, você não tem muita concorrência. A concorrência que eu tenho, na verdade, assim, são pouquíssimos corretores de mercado e o banco, o que é ruim. Sendo bem sincero, isso é ruim, porque quanto mais corretores entenderem a necessidade do seguro agrícola e ofertarem isso, mais os clientes eles vão entender a necessidade deles contratarem, mais o mercado cresce. Então, eu acho que o meu papel hoje, né, é disseminar a informação da necessidade do seguro, com que outras pessoas também tenham esse interesse, até em venda, porque o mercado é muito grande. E assim, oferecer uma solução para o cara que na hora que ele precisar, ele tem um retorno imediato e ele não ficar na mão. Então, assim, ele vai ter um problema que ele vai ser solucionado, né? Ele não vai ter uma perda muito grande. E aí, bom, eu fiz um estágio ali na parte de plano de saúde também, mas, cara, eu sempre gostei dessa área agrícola, dessa parte de você estar no meio agrícola, no meio do plantio, você entender essa área, era uma área que eu não tinha muito conhecimento. E aí, quando você. Todo mundo fala isso, é meio clichê. Mas quando você conhece, você fala, cara, isso aqui é muito bom. Porque você entende a importância da chuva, que hoje a gente não entende. Cara, não choveu legal, vou curtir aqui o sabadão. Mas você não entende que a chuva ela vai impactar no valor do mercado. Então, assim, você entende que o agronegócio ele não é simplesmente uma máquina que está no campo jogando a semente, como muitos negligenciam, falam que joga veneno, mas não, você faz um tratamento para levar comida para casa das pessoas, né? Para levar comida para o mercado. Então, é um mercado que você se apaixona, é uma área que você se apaixona. Você, quando entende o que realmente é o agronegócio, você não consegue sair dele. E juntei com o que eu sei fazer, que é trabalhar na área de seguros. Falei, cara, tem um mercado gigantesco aí para trabalhar. Então, vamos trabalhar nele. E aí a gente entrou nessa área exatamente para oferecer essa falta que os clientes têm hoje, que é, assim, uma opção a mais no mercado de seguros, fazer o seguro da máquina. Você falou uma coisa bem interessante, que é muito clichê, né? Falar que quem conhece o agro acaba se apaixonando, mas eu também fui assim, me falaram sobre isso, inclusive falaram, vai fazer marketing com o pessoal do agro, cara, porque a galera lá não tem profissional que, que atua nessa área e consegue entregar um bom trabalho, eu acho que é geral, né? Tipo, em todos os segmentos, tanto marketing, vídeo, seguros e etc. E aí, quando eu comecei, que foi aquela primeira cobertura que a gente fez lá da Stara, eu olhei e falei, mano, que realidade é essa, cara? Que loucura! Muito organizado, a galera muito unida, todo mundo participa de tudo, todo mundo entende muito de tudo, né? Então, eu acho que em todos os segmentos do agro, funciona da mesmo jeito, é muito unido, né? Uma coisa muito unificada. Eu acho que essa é a palavra. É um meio que todo mundo se ajuda. E eu acho isso muito importante. A ajuda mútua, cara, isso é imprescindível. Ninguém cresce sozinho. Então, assim, são vários segmentos em prol de um negócio. Cara, vai crescer, não tem como dar errado. Então, a parte do marketing no agro vai fazer o agro crescer, que vai fazer vender mais máquina, que aí vai fazer vender mais seguro, que aí vai conscientizar o cara de que ele precisa ter um benefício para o funcionário ficar mais feliz. Então, assim, toda a cadeia ganha. O mercado do agronegócio ele era muito pouco explorado, porque era muito fechado entre eles, né? E hoje ela está tomando uma visão muito grande. Então, o pessoal está entendendo mais essa realidade. E, logicamente, o mercado vai crescendo, ele vai tendo uma visão maior, outras pessoas e outros mercados vão tentando se inserir, né? Você pode ver que hoje outras seguradoras elas estão tentando entrar no agro, seja com outros produtos, não com seguro de equipamento, mas com seguro de vida, com seguro de saúde. Eles fazem um produto especialmente para o produtor rural. Por quê? Porque entende que ali existe um mercado gigantesco. Então existe um mercado que dá para crescer e que os caras gostam de, de se ajudarem. Então um vai te indicando o outro e o mercado vai crescendo e todo mundo cresce junto. Então eu acho que isso é legal e é o que eu acredito, né? É o que eu acredito. Eu acho que todo mundo tem que estar unido para crescer junto. Ninguém cresce sozinho. E como é que funciona a parte da cobertura dos equipamentos? Ou do caso da estrutura da fazenda, etc. A gente trabalha também na questão de personalização do produto, né? Nenhum produto, ele, por mais que ele seja basicamente o mesmo,
ele tende a ser exatamente igual. Então, a gente personaliza de acordo com a necessidade do cliente. Até porque o custo do seguro, ele é um agregado de todas as coberturas que você tem. Então, a gente faz ali uma avaliação, vê realmente a necessidade do cliente, vê se realmente aquilo ali faz sentido para ele ou não, para que a gente tenha um custo menor, diminua esse custo para ele. Porque a gente sabe que o custo da produção hoje, o custo da lavoura é muito alto para o produtor, né? Ele não tem só o seguro, ele tem a semente, ele tem o diesel, infinitos outros custos que ele quer diminuir ao máximo para que ele consiga ter uma boa produção, né? Então a gente tenta fazer essa personalização exatamente para que ele tenha um custo menor. Tem algumas coberturas, tem a cobertura básica, que aí é incêndio, raio, tem explosão, tombamento, é, furto e roubo qualificado, que é quando há alguma incidência de arrombamento ou grave ameaça, né? Essa é a cobertura básica. E existem as coberturas acessórias, que aí a gente já inclui dano elétrico, que é de suma importância. Algumas máquinas, as que possuem, a gente inclui vidros, não são todas as seguradoras que colocam já no agregado, algumas você tem que contratar à parte. A gente tem responsabilidade civil, tanto maquinária quanto do operador, então a cobertura de terceiros, que é o que a gente diz ali no seguro do automóvel, no ramo elementar, ela é denominada como responsabilidade civil apenas. E aí você contrata uma parte que é para caso tenha algum, tanto para pessoas quanto para bens materiais, você tem aquela cobertura contratada. Tem o seguro de transporte, que já é incluso, na maioria dos seguros a gente já consegue incluir, então se ele vier de uma fazenda para outra, ou mesmo muitos alugam. Então, se você alugar, você já tem a cobertura do transporte. E essa cobertura também, de alugar a terceira, é uma cobertura contratada. Então, às vezes, o produtor ele tem uma safra só. E aí, na safrinha, ele vai e aluga a máquina. Muita gente não sabe, mas você tem que incluir uma cláusula informando que você aluga essa máquina, ou que você cede para empréstimo, né? Porque se acontecer qualquer coisa nessa lavoura que você emprestou, sua máquina está descoberta. Então, a gente estuda o cliente exatamente para que ele tenha as coberturas que ele precisa, né? E não fique descoberto em algum momento ali da produção dele. Porque a pior coisa que tem é, às vezes, ele achar que está coberto e não está. Então, a gente tenta explicar muito bem isso, porque as condições gerais nada mais é do que um contrato onde a seguradora fala, ó, estou te cobrindo isso aqui, contrapartida isso, isso e isso está excluído, e o cliente ele tem que ter essa ciência. Então, a gente faz essa conscientização com ele de informar a cobertura que ele tem, de informar a necessidade é, dele colocar a cobertura tal para que ele não tenha um problema futuro. Então, a gente personaliza isso. E aí, a gente consegue fazer um custo menor e mais interessante para o cliente. Cara, muito interessante isso de conseguir fazer uma cobertura para quando ele for alugar a máquina, porque ele não deixa o material parado, ele consegue rentabilizar o Sim. equipamento e ele tem segurança de acordo com essa rentabilização que ele está fazendo, né? Sim, ele consegue agregar mais valor à máquina, né? Ter uma utilização e ter um retorno da máquina, porque a maioria das máquinas, em um período da lavoura, fica parado. Então ele consegue ter uma rentabilização dessa máquina. E ele não perde também a cobertura, porque aí já é um terceiro que vai fazer o uso do equipamento. Então ele já não sabe como, porque quando você está na sua lavoura ali, você conhece o teu funcionário e tudo. Então é importantíssimo você ter lá, porque você não sabe quem é que está cuidando da sua máquina lá, você está cuidando igual você realmente cuida, né? Então, Aí às vezes é uma forma da pessoa tentar rentabilizar e acaba saindo no prejuízo, né? acaba saindo no prejuízo. Porque aí se você cede, mesmo que você esteja recebendo lá e o operador lá fez algum problema e deu algum problema na máquina, você fica descoberto. E hoje, como que funciona para entrar em contato com você ou com a Esplanada, para a pessoa ter, eu não sei se é orçamento que seria? A gente faz uma cotação, Uhum. né? Geralmente os equipamentos eles têm uma nota fiscal, a gente com os dados da nota a gente já consegue fazer a cotação. A gente está no Instagram com uma Esplanada segue, @Esplanada segue. Nosso contato é DDD 61 999865146. Isso é o WhatsApp também. Aí entra contato direto com a gente. E a gente também fica dentro da Agroforte Star em Unai, Uruaçu, que aí os clientes vão lá, eles já faz um orçamento da máquina, já faz o orçamento do seguro, que é importante você incluir no custo total da máquina, né? Porque você já inclui o custo total. Você inclui a máquina, a manutenção, o diesel e você tem que incluir o seguro também, que ele faz parte ali da sua, da sua produção.
né, uma necessidade que você tem. Então, a gente já consegue te informar um valor exato, né, entendendo a necessidade do cliente e apresentar a cotação muito rápido. Isso pode ser feito por telefone, WhatsApp ou WhatsApp, online. telefone, presencialmente, Que massa. Então, de onde o cara estiver, ele consegue contratar. Brasil inteiro, que aí a gente consegue atender outras regiões. Nosso seguro é nacional, né? A maioria das coberturas que a gente tem são nacionais. Então, onde ele estiver, seja aqui no Goiás, DF, Minas, Mato Grosso ou Paraná, ele tem cobertura. Caramba. Cara, muito bom receber você aqui e esclarecer esses pontos que eu era o que menos sabia disso tudo. Ainda tem muita coisa que... Isso é legal até porque a gente precisa inserir isso mais no mercado, né? Mas tem muita coisa ainda que o seguro ele pode oferecer em outros ramos também, que a gente às vezes não sabe, né? Às vezes você faz... Muita gente faz uma viagem, às vezes não sabe que tem um seguro viagem, né? Às vezes faz um seguro ali do carro porque sabe que tem, mas não sabe que tem o seguro, por exemplo, da casa, da empresa, não sabe que tem um seguro que dá para fazer no barracão, não sabe que tem um seguro que dá para fazer do avião. Então, é uma infinita gama que você tem. Inclusive, logo, logo eu vou entrar em contato com a Esplanada para fazer, Vou te deixar meu cartão pra gente. seguro do jatinho que eu vou comprar. Tô só A gente escolhendo. faz seguro de jato, lancha, Lancha também, porque helicóptero. o pessoal já fala que eu sou velho da lancha, porque eu tô... Falta só a lancha. Você que tá assistindo esse podcast, que já está no nível de velho da lancha, ou que tem o seu jato, ou que tem alguma coisa assim, você já pode entrar em contato com a Esplanada e contratar o seguro, e ver a importância de segurar tudo que você tem, suas propriedades, seus equipamentos, porque aí sim você vai entender que não é só custo de manutenção, mas também o custo da segurança, né? Então, assim, segurança é muito importante. Muito obrigado. Esse é o Igor Tava, da Esplanada Seguros, e estamos aí para poder fortalecer aqui na Agroforte Stara. Esse foi o Agro na Veia. Eu espero que você tenha gostado pra caramba. E comenta aí, inclusive marque Enica Santos, para ela poder dizer assim, nossa, foi muito bom esse podcast. Vamos dar engajamento. Vamos dar engajamento, senão a patroa briga com nós. Muito obrigado, Igão. Valeu Eu que mesmo. agradeço, obrigado. É uma oportunidade boa da gente poder falar do que a gente acredita. Que não é só simplesmente fazer por fazer. A gente tem que acreditar no produto que a gente vende e ter a satisfação de que na hora que ele precisar ele ser atendido e ter a tranquilidade de que ele está bem. De que ele não teve nenhuma perda ou prejuízo e que ele vai continuar tocando a vida dele a partir daquele momento ali sem maiores problemas. Então, você que está assistindo, muito obrigado. Espero ter esclarecido. Entre em contato se precisar. E Agro na Veia. Agro na Veia. Então, esse foi o Igor, da Esplanada Soluções e Seguros. Entre em contato lá para deixar tudo com mais segurança no seu agronegócio. Até o próximo Agro na Veia.